Ricardo sentiu as transformações ocorrerem em seu corpo. Escondeu-se atrás de uma árvore naquele matagal denso e ajoelhou-se no chão sujo. Chegou a rezar para impedir que as coisas acontecessem. Em vão, pois sabia que o processo era irreversível. Sentia dores e gemia enquanto a metamorfose se processava. Aos poucos, a pele se estendeu, adquirindo uma tonalidade escura. Os pelos brotaram grossos e espalharam-se por todo o corpo, dos pés à cabeça. Tudo foi se modificando. O nariz cresceu, tornando-se afilado e grotesco. A boca se alargou e os dentes cresceram afiados e sinistros. Nos olhos, as pupilas se dilataram e a íris tornou-se vermelha. As sobrancelhas desproporcionais se uniram. A testa se enrugou, os ossos da face se estreitaram, os cabelos se multiplicaram. Seu rosto adquiriu, então, uma compleição canina e sobrenatural. As mãos, antes pequenas e normais, tornaram-se imensas e disformes, os dentes longos e as unhas afiadas se destacando, garras cruéis, pés largos e olhar insano. Seu corpo, de modo geral, cresceu assustadoramente. Tinha nesse momento mais de 2 metros de altura, largo, peludo e extremamente musculoso. Sua roupa se rompeu ante a mudança de tamanho. Restava-lhe a calça rasgada, agora um short minúsculo, que mal lhe cobriam as pernas. Era uma verdadeira mistura de homem com lobo, horripilante e assustadora. Aos poucos, a sanidade esvaiu-se completamente de seus neurônios, dando lugar aos pensamentos maléficos e à fome. Levantou-se, uivando alto como um lobo. A fome o dominava, dolorosa, e era como um maçarico queimando-lhe as entranhas. Ricardo, o entregador de jornais, que andava de bicicleta pelas ruas daquela cidadezinha do interior, não existia mais. O ser animalesco que tomou o lugar dele começou a andar, o corpo curvado, na direção das casas daquele bairro pobre. A noite era quente, mas um vento frio começava a soprar do norte. No céu, a lua cheia, límpida e resplandecente, dava seu show, iluminando o ambiente. A lua mortal que hipnotizava e dominava com sua força invisível. O animal aumentou as passadas, movido pela fome, e saiu do matagal. Apoiava as mãos no chão e seus passos eram desconexos. Percorreu aquela rua de terra batida, com casas rústicas e humildes, a maioria delas feitas de barro amassado e com telhados compostos por palha seca. Não havia qualquer presença de algum ser humano naquelas imediações, afinal eram 3 horas da manhã. E também havia notícia de que um misterioso ser havia matado 6 pessoas na região, e aquela notícia estava se espalhando depressa, apavorando todos os moradores. A criatura percorreu os 200 metros da rua deserta e dobrou à direita. Fuçava o ar. Seu nariz poderoso com capacidade para perceber e inalar os odores mais distantes. De repente, notou a presença daquilo que mais desejava. Havia um ser humano por perto. Um ser humano ao ar livre que ousou sair de uma das casas. Ótimo! Seu corpo estremeceu e a fome foi penetrando em seu íntimo com um anseio feroz. A ansiedade lhe era insuportável ante aquele cheiro tão peculiar conhecido, o cheiro de seres humanos. Parou no meio da rua e procurou localizar sua vítima. Logo o avistou. O vulto saiu de um beco, deslocando-se lentamente, parando no meio da rua, a cerca de 50 metros do local onde se encontrava. Parou e ficou de frente para ele, como se o esperasse. Sentiu a saliva escorrer de sua boca ante aquele odor delicioso. Antevia o prazer de saborear a carne mais saborosa do universo, o gosto do sangue. A delícia que seria dilacerar cada pedaço daquele corpo maravilhoso. Sua fome estava prestes a ser saciada. Sim, bastava correr para cima do vulto e atacá-lo. Seus dentes afiados e suas garras afiadas e cortantes fariam o resto. Não haveria falhas. Seria sua 7ª vítima. No entanto, algo estava errado. Percebeu que não havia medo naquele ser. Seus instintos animalescos diziam que não havia medo. Inacreditável, bizarro.
Afinal, qualquer ser humano teria medo daquela criatura. O que estava acontecendo? Por que ele não fugia, não procurava correr como fizeram os outros 6? Por que esse permanecia parado no meio da rua, numa atitude arrogante e desafiadora? Seria um suicida, um louco, ou um psicopata imerso nas suas alucinações de tal forma que não possuía aquele sentimento tão dominante? Um homem sem medo? Isso era impossível. Mas isso não tinha importância. Ele iria morrer e teria seu corpo estraçalhado e seus gritos seriam ouvidos a quilômetros. Sua morte teria sido tão terrível quanto a dos demais. Ele pagaria caro por sua prepotência e imprudência. Ninguém poderia salvar aquele louco. Movido pela fome e pelo ódio, a criatura metade homem, metade lobo, movimentou o corpo e disparou-se na direção do vulto, enquanto soltava seu uivo animalesco. Foi uma corrida desenfreada. Já sabendo que o vulto correria para se esconder, ele tentaria, mas não conseguiria escapar. Porém, algo estranho aconteceu. Sentiu naquele momento o cheiro da morte. Sentiu quando viu um cano escuro apontado em sua direção. E numa fração de segundo, compreendeu tudo. Tentou parar de correr para desviar-se da força do que vinha à frente. Não deu tempo. Ele, o algoz, o animal sanguinário e assassino, o temido lobisomem, foi vitimado por sua autoconfiança excessiva e por sua fome. O barulho da explosão, nítido e brutal em seus ouvidos sensíveis, e outras explosões que se fizeram ouvir, fez ele urrar de dor ao sentir os projéteis penetrando seu corpo. Teriam sido 4, 5, 6? Os projéteis penetraram em sua carne, rasgando suas veias e artérias. Caiu no chão, a 2 metros do vulto. Não chegou a vê-lo, uma vez que seu próprio corpo entrou em agonia. O sangue brotava dos ferimentos. Não conseguia respirar. A dor, a maldita dor, era terrível e espalhou-se por cada músculo, dominando e enlouquecendo. Ele não tinha mais forças. Não tinha força sequer para rastejar. Enquanto morria, sentiu que Ricardo, o humilde entregador de jornais, estava retornando do limbo na transformação de todas as noites de lua cheia. Mais uma vez ele deu um uivo de dor, e esse foi seu último gesto. Ricardo voltou, mas estava morto, juntamente com seu hospedeiro. A lua brilhava, linda e resplandecente, naquela madrugada fria. O homem deu uma olhada para cima, como que, agradecendo aos céus, descansou o seu fuzil por sobre os ombros e saiu tragando seu cigarro rumo à densa madrugada.